A ridícula ideia de nunca mais te ver. De Rosa Monteiro. Radioatividade e geleiras. Em julho de 1895, um ano depois de se conhecerem, Pierre e Marie se casaram no civil em Paris. Com o dinheiro que ganharam de presente de casamento, compraram 2 bicicletas, e a lua de mel consistiu numa viagem sobre rodas por metade da França. Marie havia pedido que seu vestido de noiva, presente da mãe de Pierre, fosse escuro e prático para poder usá-lo depois no laboratório, já que possuo apenas o vestido que uso diariamente. Władysław veio de Varsóvia para o evento e disse aos seus consogros, abre aspas, terão em Marie uma filha digna de ser amada. Desde que veio ao mundo, nunca me deu nenhum desgosto. Fecha aspas. Céus, isso era o melhor que podia dizer sobre sua filha? Era só isso que lhe importava? Hashtag fazer o que se deve. Hashtag honrar o pai. Pierre disse a Marie que, se permanecera solteiro até os 36 anos, era porque não acreditava na possibilidade de um casamento que respeitasse o que para ele era uma prioridade absoluta, a entrega à ciência. Em Marie, no entanto, encontrara sua alma gêmea. De fato, no começo da relação, em vez de mandar a ela um buquê de flores ou bombons, Pierre lhe enviou uma cópia do seu último trabalho, intitulado Sobre a simetria dos fenômenos físicos, simetria de um campo elétrico e de um campo magnético, que, convenhamos, não é um tema que qualquer garota ache fascinante. Mas Marie achava, e não só, entendia do assunto, o que já era sem dúvida admirável. Sempre me encantaram essas sintonias, essas extraordinárias coincidências do destino que de tempos em tempos a vida nos concede quando se torna magnânima e que fazem com que, na imensidão do mundo, 2 seres de difícil adaptabilidade se unam, como neste caso, 2 mentes superdotadas, 2 pessoas esquisitas, solitárias, de intensa e utópica entrega, apaixonadas pela ciência, de idades parecidas, do sexo oposto, sendo heterossexuais, as 2 sentimentalmente desimpedidas no momento do encontro, ambas na idade ideal. Porque podiam ter se conhecido idosos ou crianças, e ainda por cima, atraídas sexualmente uma pela outra. Não é um milagre? Pois, para além dos horrores que tanto chamam a nossa atenção, a vida também está cheia desses prodígios. E aqui começa a etapa mais utopicamente heróica da heróica vida de Marie Curie, a descoberta do polônio e do rádio. Uma vez concluídas as 2 licenciaturas, Marie decidiu fazer doutorado. Uma aposta ambiciosa como todas as suas. Só existira uma mulher no mundo a se doutorar em física, Elsa Neumann, em 1899, na Universidade de Berlim. Marie aspirava a muito, aspirava a tudo, e começou a pensar cuidadosamente no tema do seu doutorado. Em 1895, o físico alemão Wilhelm Röntgen fazia experimentos com um tubo de raios catódicos e, um belo dia, descobriu os raios-x por acaso. E por ter uma mente alerta, como bem lembra Sarah Dry. Batizou-os de X justamente porque não sabia explicar sua natureza. A descoberta causou sensação e a famosa primeira radiografia da mão de sua mulher correu o mundo. Isso de poder ver as pessoas por dentro parecia mágica. Naquele tempo, vivia-se uma época de pleno encantamento com as descobertas científicas, das quais se esperava qualquer maravilha. E os espetaculares raios-x pareciam corroborar essas suposições. Imediatamente começaram a ser utilizados para diagnosticar fraturas de ossos, como hoje, mas também para fins absurdos, como o de combater a queda de cabelo.
Parece que cada novidade inventada pelo ser humano é testada contra a alopecia. Tremenda obsessão, motivada pelo fato de que quem perde o cabelo são os homens. Fascinado como todo mundo pelos raios-x, o cientista francês Henri Becquerel decidiu investigar se havia uma fosforescência natural semelhante à produzida artificialmente dentro do tubo de raios catódicos. E também por acaso, e pela consabidamente alerta, etc., em 1896, ele descobriu que os sais de urânio emitiam radiações invisíveis de natureza desconhecida, que eram capazes de deixar impressão nas chapas fotográficas. Essa descoberta, que não tinha nenhuma aplicação circense e não fazia transluzir ossos nem as moedas que trazemos no bolso, deixou a equipe completamente indiferente. Mas eram raios que não davam para ver, horas, que sem graça. E essa foi justamente a área que Marie escolheu para investigar. Porque era nova, porque ninguém sabia nada, porque interessava a pouca gente e, no entanto, era um enigma cientificamente promissor. Mas antes de pensar em fazer doutorado, Marie tinha passado 1 ano e meio de fortes emoções. Na biografia que escreveu sobre Pierre, ela se orgulha, e com razão, da cumplicidade e igualdade científica e intelectual que tinha com o marido. Abre aspas. Nossa convivência era muito próxima, compartilhávamos os mesmos interesses, o estudo teórico, os experimentos de laboratório, a preparação das aulas e das provas. Fecha aspas. Mas logo ao lado, sem perceber realmente o que diz, escreve, abre aspas, nossos recursos eram muito limitados, então eu precisava tomar conta da casa, além de cozinhar. Fecha aspas. Ou seja, compartilhavam tudo, menos o trabalho doméstico. Que dias mais cansativos, os de Madame Curie. Além de cuidar da casa, estava fazendo um trabalho de investigação sobre as propriedades magnéticas do aço que haviam lhe oferecido por uns poucos francos. Precisavam de dinheiro. Somado a isso, começou a prestar concursos para dar aulas no ensino médio, também por motivos financeiros. E à noite assistia a aulas sobre cristais para poder entender melhor o trabalho de Pierre. Impressionante. Tudo isso, que já era muito, piorou em 1897, quando Marie engravidou de Irene. Parece que teve uma gravidez horrível, cheia de náuseas, embora, sempre obstinada, tentasse esquecer seu estado e trabalhar como se nada tivesse mudado. Mas em setembro, quando sua filha nasceu, as coisas chegaram a um ponto caótico. Abre aspas. Marie se viu tendo de enfrentar uma grande quantidade de trabalho e ao mesmo tempo atender a menina. Essa importante questão passou despercebida ou foi minimizada em muitas biografias de Curie. Fecha aspas. Diz, com toda razão, Barbara Goldsmith, no seu magnífico livro sobre Marie. Sem dúvida, tenho amigas que são jovens profissionais, com melhores condições financeiras, ajuda doméstica e sem a culpa que Marie devia experimentar. Ou pelo menos não tanta. E as vi quase enlouquecer nos meses pós-parto. De tanto em tanto, Madame Curie tinha de voltar para casa e amamentar seu bebê. E quando ficou sem leite, precisou contratar uma nutriz, sentindo-se um fracasso como mãe. Começou a sofrer, conta a Yves, ataques de pânico. De repente, saía disparada do laboratório em direção ao parque, porque tinha metido na cabeça a ideia obsessiva de que a babá havia perdido Irene. Quando as encontrava e confirmava que a menina estava bem, voltava ao trabalho, correndo. Estava a ponto de perder a razão. Por sorte? Pode-se dizer por sorte? A mãe de Pierre faleceu muito oportunamente, e seu viúvo, que era um homem adorável, se mudou para a residência do casal e se dedicou a cuidar da menina. Como a vida é estranha. Talvez sem essa morte,
esse traslado, esse bom sogro, Marie Curie nunca tivesse existido. E foi assim que nossa protagonista pensou em fazer um doutorado no início de 1898. Não sem um preço, imagino. Na sua biografia de Pierre, ela diz, abre aspas, a questão de como cuidar de nossa pequena Irene e da casa sem renunciar à pesquisa científica tornou-se premente. A possibilidade de me afastar do trabalho teria sido uma renúncia muito dolorosa para mim. Algo que meu marido nem sequer cogitou. Costumava dizer que tinha uma esposa sob medida, que compartilhava todas as suas inquietudes. Nenhum de nós estava disposto a abandonar algo tão precioso como a pesquisa conjunta. Como é de supor, contratamos uma empregada, mas eu me encarregava de tudo relacionado à menina. Enquanto eu estava no laboratório, Irene ficava sob a responsabilidade do seu avô. A estreita união de nossa família me permitiu cumprir com minhas obrigações. Fecha aspas. Ah, claro, suas obrigações. Sempre é preciso #fazer o que se deve. Acho tão triste que nesse texto, escrito muitos anos mais tarde e após receber 2 prêmios Nobel, Marie precise justificar o fato de não abandonar a ciência para cuidar da sua filha, apoiando-se na pesquisa conjunta. Como se o trabalho de Pierre, que precisava dela, fosse a causa última da sua deserção do dever de mãe. Como se seu trabalho, por si só, nunca tivesse podido justificá-lo. Obviamente que Marie teve muita sorte por contar com um marido tão compreensivo. Um homem à frente de seu tempo. Mas isso não mudava o fato de que as coisas eram como eram e que o dever da mulher era uma ordem incontestável. Durante esses anos, Pierre publicou muito mais artigos científicos do que Marie. Não posso dizer que me surpreende. Enquanto isso, Marie fazia geleias. Aproximar-se da vida de Mania Sklodowska é como olhar uma gota d'água pelo microscópio e descobrir um turbilhão fervilhante de bichinhos. Quero dizer que, se prestar bastante atenção na biografia dela, você percebe as infinitas dificuldades que Marie teve de superar e fica pasma. Como pôde sobreviver? Como pôde seguir em frente? E pensar que o pai dela falava do seu transtorno. Transtornado uma ova. Que poder!